fui para a Cefaz Santa Catarina fazer a prova. E eu cheguei na Cefaz Santa Catarina... Aquela que foi a Carlos Chagas? Isso. Eu cheguei, eu fiz Cefaz Goiânia, né? Goiás, né? E fui para Santa Catarina, foram 260 questões. Quem está entrando agora na área fiscal, aí que está estudando para a área fiscal, foram 260 questões, foram 23 matérias. 3 provas, 3 turnos de prova. Sábado de manhã, domingo de manhã e domingo de tarde. Essa prova foi cruel. Foi cruel. Foi cruel. 90% o corte. Foi 90%, foi quase esse 90%. Quase 90% o corte. E eu fui para aquela prova meio arrogante. Entendeu? Um dos grandes defeitos, cara, eu vou até falar depois do efeito Dunning-Kruger, né? Que é o excesso de confiança com a falta de capacidade, né? Que é o desastroso que era eu. Porra, arrogante e sem preparo nenhum. Cara, é batata pra dar merda, né? Aí tá, fui pra Cefaz Santa Catarina, fiz a prova e tal. E aí saí da prova, tipo assim, falando, cara, eu acho que eu fui bem. Não acho que vou passar, mas acho que fui bem, né? Aí a gente de lá, esse meu amigo, ele já era auditor, ele já era analista lá no Rio Grande do Sul. E aí, ou ele já estava na BIM, alguma coisa assim. E ele já conhecia outros auditores do Maranhão, de Teresina e tal, e a gente foi jantar com eles. E os caras começaram a falar da prova e eu fiquei tipo assim, o que esses caras estão falando, bicho? Que prova é essa? Começaram a falar de contabilidade, de... Cara, que porra que esses caras estão falando? Aí teve uma hora que isso também me gerou um gatilho, porque eu fiz uma pergunta para um deles, falei assim, cara, mas o que é isso? Que era coisa de ágil, né? Que, porra, quem estuda para fiscal ágil, coisa básica. Ele olhou pra mim e, tipo assim, não me respondeu. E, tipo assim, a impressão que eu tive foi, cara, cabaço. O que você tá fazendo aqui, cara? É, cabaço. Entendeu? Tipo assim, cabaço total. E aquilo ali me deu um gatilho, tanto que eu lembro até hoje, né? Tem 6 anos essa situação já e eu lembro até hoje. E aí eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Porque quando saiu a prova, o ponto de corte foi 87%, 88%. Foi quase 90%. E eu acertei 63% da prova. 63%, ou seja, 25%. É muita coisa. Porque a nossa prova ela é dividida o quê? Uns 60%, 65% é questão fácil. Uns 20%, 15% é questão média. Uns 10%, 15% é difícil e aquele 5% ali é impossível, ninguém resolve. Então o que aquele meu resultado me dizia? Que eu só estava acertando as fáceis. Isso hoje é minha análise como mentor, né? Não é minha análise da época. Mas eu percebi que tinha alguma coisa muito errada. Eu falei, cara, tem alguma coisa muito errada na minha preparação e eu não sei o que é. Resolvi trocar de mentoria de novo, foi quando eu conheci o Thiago Pereira pelo Nomeação, né? Na época existia o Nomeação, que eram vários auditores da Receita Federal, encontrei e por acaso caiu na mão do Thiago Pereira. Eu fiquei 8 meses de mentoria com o Thiago Pereira, a gente fez uma reunião, aí ele mudou totalmente ali o meu estudo. Ele falou assim, cara, rasga tudo que você fez até agora, não tenha medo, vamos começar do zero, assim, papai. Cara, aquilo me gerou um medo grotesco, assim, porque imagina você, já está há 2 anos estudando, você pega todo o seu material e rasga fora, para começar tudo do zero, como se você tivesse, né, feito nada para trás. Eu tenho o Código Civil todo escrito à mão, administrativo, constitucional, tributário você tem todo escrito à mão. Eu tenho vários cadernos, eu pegava aquelas resmas de papel, encadernava em branco e pá. Cara, aquilo tá tudo guardado, mas eu nunca mais usei. E aí o Thiago mudou aquilo ali, com 6 meses eu senti uma diferença muito grande, mudança de metodologia, técnica de estudo, estratégia, como fazer exercício, o que fazer com os exercícios errados, tudo aquilo, né? E aí, com 6 meses, 7 meses, eu cheguei pro Thiago e falei assim, Thiago, eu acho que, cara, eu tô no caminho certo agora, eu tô sentindo evolução, que aí chega numa segunda fase do efeito Dunning-Kruger, que eu já vou explicar o efeito Dunning-Kruger já. E aí, eu comecei a sentir a evolução. Com muito esforço, eu comecei a ficar mais humilde, porque eu comecei a ver o tamanho do buraco, né? Eu comecei a falar, cara, esse negócio é infinito, é muito grande. E aí eu falei, cara, realmente eu tenho que desfocar dos concursos, de editais, e focar em conteúdo. Eu tenho que esquecer assim, tem edital tal, não. Eu tenho que entender que eu preciso de 1 ano, 1 ano e meio para ficar preparado. E depois disso eu vou falar assim, saiu um edital, eu vou enfrentar. Saiu um edital, eu vou enfrentar. E aí foi indo. Saí com o Thiago, falei que Thiago, obrigado, não sei o que lá, e segui sozinho. Desde então, foi o que? De 2019 para frente ali, eu segui sozinho, né? Até minha aprovação na PF na Receita Federal. E aí fui indo. Fui ficando muito bem preparado, fiz Cefaz Bahia já, fui bem. Nas matérias que eu estudava, já estava acertando 85% e tal. Então, cara, comecei a pegar uma confiança, pandemia. Chegou a pandemia. Aí, o que aconteceu na pandemia? A minha família resolveu ficar totalmente isolada, né? Eu estou namorando, né? E aí me isolei da minha namorada, dos meus amigos, de tudo. E aí eu falei assim, cara, tudo começou a ficar muito ruim, muito problema dentro de casa, porque, cara, você junta o ser humano dentro de um espaço confinado, não tem jeito, né? Todo mundo teve problema com isso, não adianta querer dizer você vai que foi brigar, não tem mil maravilhas. E aí, cara, eu falei assim, tá no inferno, abraço capeta.
vou botar para estudar, então. Vou focar nessa porra, então. E aí, meu irmão, era acordar e estudar, almoçava, estudar, deitava, estudava, via um filme e dormia. Eu cheguei a uma época assim que eu falava com minha namorada assim, bom dia, boa noite. Bom dia, boa noite. E não era só por conta do estudo, né? Óbvio, tinha uma situação ali chata, né, que estava acontecendo. E o que eu tentava fazer? Não olhar para o que estava acontecendo na pandemia. Vamos deixar um link aqui para você, um link especial aqui na descrição do vídeo. Vai nesse link ali, você vai ter acesso a tudo, inclusive ao e-book gratuito que a gente fez para você com carinho.